Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus. Pra quem não me conhece, muito prazer, eu me chamo Giovanni e esse é o canal Minha Vida Entregue a Deus. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje e que de alguma forma Deus possa falar o coração de vocês através desse vídeo, através dessa reflexão, através dessa palavra. Amém? Então, um beijo, cheio de coração e enrolação e bora para o vídeo. Bom, esses dias eu tava mexendo no Instagram e surgiram 2 vídeos que falaram muito comigo, que me fizeram refletir. O primeiro vídeo era de uma moça perguntando pro público, né, pros seus seguidores, quem aí estava aprendendo a querer mais a Deus do que a querer ser esposa. E o segundo vídeo era uma frase, né, um questionamento que dizia assim: tudo parecia tranquilo, até o Senhor me questionar. E se eu não te der o casamento que você tanto sonha e não te tornar mãe, ainda assim você me amaria? Aí eu fiquei lá, entrei num ciclo de reflexão, num ciclo de pensamentos, porque nessas últimas semanas, nesses últimos tempos, eu vou generalizar e aumentar um pouco o tempo, nesses últimos tempos eu tenho me questionado muito isso, tem sido muito latente essa questão de casamento, de filhos, e aí eu tenho me questionado muito, e eu sinto que ultimamente até não generalizando, mas as pessoas também têm questionado isso comigo. E aí eu fiquei pensando, enfim, cogitando, e ontem à noite, eu não sei se esses vídeos eu vi antes ou depois, porque ontem à noite, na noite de sábado para domingo, eu fiquei pensando muito, a minha cabeça ficou matutando muito a respeito dessas coisas. Do nada minha mente começou a entrar num questionamento: você já vai fazer 21 anos. Você quer ser mãe antes dos 30, para poder ter disposição e saúde para cuidar do teu filho. Você já vai fazer 21 anos. E eu entrei nessa paranoia de ficar pensando em tempo, no que tinha que fazer. Enfim, entrei nessa paranoia, eu vou chamar assim. E fiquei questionando. E eu falei: meu Deus, Senhor, me ajuda. Aí peguei a Bíblia, orei, li a Bíblia, orei de novo, chorei um pouco, falando com Deus, conversando com Deus, enfim. E aí eu vi isso antes, né, esses vídeos que também despertaram a reflexão, né, e se eu não casar? E se eu for um dos tais que Paulo cita que não vão se casar? Eu ainda assim continuaria amando a Deus e servindo Ele da maneira que Ele merece ser servido? Se Deus não me der o casamento dos sonhos, se Deus não me der a família que eu tanto almejei, eu ainda vou servir Ele? Ou eu vou ser uma criança mimada, uma filha mimada que faz escândalo? Me coloquei nessa situação dos vídeos e pensei: puxa, e se eu não me tornar mãe, que é uma coisa que eu almejo desde pequena? Eu ainda vou amar a Deus, ainda vou servir a Deus? E aí, contextualizando, eu, desde muito novinha, desde que eu me entendo por gente, o meu sonho era me casar, gerar um filho, formar a minha família, né? Isso desde muito, muito nova. Então eu sempre fui uma criança romântica, por assim dizer. Se eu não me engano, meu irmão também, isso foi a minha mãe que comentou alguma vez que eu não me lembro, o sonho do meu irmão era se casar e formar e ter a família dele. E aí eu via, ou vejo, digamos assim, que as crianças sempre tinham sonhos de: eu quero ser médico, eu quero ser bombeiro, eu quero ser policial, meu sonho é ser tal profissão. Eu também queria ser 1001 profissões, eu queria ser a Barbie 1001 utilidades, eu já quis ser cantora, professora, médica, enfim, já quis ser de tudo. Mas um sonho que sempre se manteve intacto dentro do meu coração era o de me casar e formar uma família. Principalmente a questão de ter filhos. Então eu sempre cresci com essa idealização de casamento, de ter um par, de encontrar o amor da vida, da minha vida, de encontrar alguém que seja 100% compatível, de ter um filho, de ter, assim, gerar uma vida. Então eu sempre cresci com isso: eu preciso encontrar o amor da minha vida, eu preciso formar a minha família, eu preciso gerar filhos. Mas enfim, aí eu fui crescendo, e aí lá pela minha aborrecência, lá pelos meus 16 anos, por aí, eu acabei deixando um pouco esse sonho, eu acabei perdendo um pouco essa expectativa, eu meio que me revoltei com tudo, falei: não quero ter mais filhos, não quero mais me casar, pouco me importa se eu achar a pessoa certa, não ligo, não quero mais, por conta de algumas coisas, né?
eu acabei, entre aspas, me revoltando com essa ideia de casar, de ter filhos, enfim. Mas não foi uma coisa que durou muito tempo, não. Logo passou. Mas eu tive essa fase de revolta. E aí, voltando um pouco, rebobinando, eu sempre fui uma criança que tive esse sonho. Meu sonho era casar, ter filhos e formar família. Tanto que no ensino fundamental, lá nas primeiras séries, eu já tinha os nomes dos meus futuros filhos. Era Beatriz, enfim, os nomes que hoje eu já não quero mais. Aí, lá pela minha fase de adolescência, me revoltei. E eu sempre tinha na minha cabeça o seguinte ponto: eu vou me casar com o meu primeiro namorado. Porque pra mim, essa ideia de você namorar a primeira vez e já se casar era muito, assim, idealizada, sabe? Sonho, casar com o primeiro namorado. De praxe era assim, nossa, perfeição, alcancei a felicidade plena. Mas isso não me ocorreu. E aí foi isso que eu acho que também ajudou um pouco na frustração de não querer mais. Mas aí depois passou essa fase rebelde. E aí eu voltei a ter o sonho de gerar, de ter uma família, né? De formar uma família. Mas aí ontem, né? Nesses últimos tempos, né? Eu fiquei questionando, tá, cara? Você quer formar sua família? Você quer ser uma esposa responsável, uma esposa legal, funcional, ter uma família estruturada na palavra de Deus, estruturada nos caminhos de Deus? Você quer ser mãe, você quer ser uma esposa, você quer ter sua família, mas assim, e aí, cara? E aí ontem me pegou muito isso, porque a minha cabeça começou a maquinar. Você já vai fazer 21 anos, você quer ter filhos antes dos 30, assim, o tempo tá correndo, e aí? E aí ficou isso na minha cabeça. Eu acho que por ter contato com criança pequena, você acaba aflorando mais esse desejo, né? Enfim, ontem ou hoje, quando eu tava refletindo acerca de trazer esse vídeo pra cá, porque é um tema interessante, né, pros jovens, principalmente pras meninas, que também tem esse sonho, tinham esse sonho, não sei, que até eu tô meio... Enfim, e eu pedi pro Senhor falar comigo, pedi pra Ele trazer e me dar sabedoria quando eu fosse ler a sua palavra. E aí eu tava refletindo, não sei se foi ontem ou se foi hoje, num versículo que Deus me deu há muito tempo atrás. Na minha fase rebelde, Ele me falou, Ele me trouxe uma palavra. E ela se encontra lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz assim: pois eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. O versículo específico que Deus tinha me dado naquela época foi Jeremias 29:11, né? Que, pois eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Então ficou bastante isso na minha cabeça. O Senhor sabe os planos que Ele tem pra mim, os planos dele são os melhores, então não tenho por que me preocupar. Aí, de novo, essa aflição esse ano veio e ficou me atormentando. E aí eu vi os vídeos e eu falei: Senhor, quanto te vier a mão para fazer, faze-o com todas as suas forças. Porque na sepultura para onde vais não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Eu falei: gente, eu não tô fazendo o meu melhor. O que tá vindo pra mim eu não tenho executado da melhor maneira. Então como que eu vou querer realizar umas coisas, formar uma família, casar, sendo que eu não tô dando o meu melhor nem pra Deus? Mas então eu fiquei pensando, tá, esse é um período em que eu preciso firmar a minha fé, preciso arrumar a minha vida com Deus, eu preciso entregar o meu melhor para Deus e assim, parar de buscar as coisas em segundo plano. E se eu não me casar? E se eu não tiver filhos? E se eu não gerar uma vida dentro de mim? E se o meu propósito não foi esse? E se Deus não me entregar um casamento, não me entregar uma família, assim? Se eu não for pra casar, se eu ficar que nem Paulo, acho que foi Paulo, porque se eu não me engano, em algum capítulo da Bíblia diz que nem todos vão casar. E se eu for um dos tais? Ainda assim eu vou amar Deus, ou vou ser uma filha mimada que vai sentar no chão, vou espernear e vou chorar e vou parar de fazer o que eu tenho que fazer na vida, na caminhada cristã, porque Deus não vai me entregar o casamento que eu queria? E aí eu fiquei pensando, a minha vida aqui se baseia somente em casamento, em filhos, em amor? Qual que é o meu propósito aqui na Terra? É só casar?
Quem tem reinado no meu coração? É a ideia de casar, de formar uma família, ou é o Senhor? Quem que tá ocupando espaço nos meus pensamentos, no meu dia, no meu coração, sabe? Será que eu não tenho idolatrado a ideia de me casar, né? Então ficou vindo esses pensamentos. E talvez você que esteja assistindo esse vídeo também tenha esses pensamentos, também tenha esses questionamentos. Ai, eu quero muito casar. Ai, eu quero casar antes do Senhor voltar. Amado, refaça essa frase e ouça ela. Como assim você prefere que Jesus tarde a voltar a buscar a sua igreja porque você ainda tem vontade de casar? Ter vontade de casar não é errado. Não tô pregando na cruz a ideia de se casar, nem nada do tipo. Mas é analisar onde se encontra, em qual nível se encontra essa vontade. Será que não está num nível tão absurdo que está ocupando o lugar de Deus? Entendeu? Então eu trago esse questionamento para você também. E se Deus não te entregar um casamento dos sonhos? E se Deus não te tornar mãe, não te tornar pai? Porque eu não vou excluir os nomes dessa não. E se você não formar uma família? Você ainda assim adoraria a Deus da mesma maneira? Ou você ainda assim amaria ao Senhor? Se Deus não te entregasse essas coisas? Será que a gente não tem feito uma espécie de moeda de troca com Deus? Senhor, eu vou te adorar, eu vou louvar o Senhor, eu vou tocar para o Senhor, eu vou cumprir as missões, mas para o Senhor me dar uma família, poder me tornar mãe, para que eu encontre fulano, para que eu encontre ciclano. E aí quando Deus não nos faz isso, nós nos frustramos. E aí, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de nada. Irmãos, nosso propósito aqui é ir pregar o evangelho para todas as nações, para todas as pessoas. Enfim, a vida aqui na Terra não se resume a casar, a ter filhos. Não, é cumprir a palavra de Deus, é espalhar as boas novas, ir pelos 4 cantos da terra e fazer com que a palavra chegue às outras pessoas. Será que a nossa vida não tem se resumido a outras coisas, a coisas terceiras à palavra de Deus? Será que essas coisas terceiras não estão ocupando as coisas principais? Eu trago essa reflexão aqui pra vocês também. Esse vídeo pode ter ficado confuso porque eu não fiz um roteiro. Eu falei, Senhor, bora gravar porque eu tô com vontade de gravar sobre isso. E aí eu vim aqui gravar pra vocês. E concluindo, eu sei que às vezes você também pode ter se identificado comigo. Às vezes você também cresceu com esse sonho de ter uma família, de ter filhos, né, do casamento perfeito, do vestido de noiva branco, mas você se encontra assim, será que você se encontra sem esperança, sem fé, ou até mesmo vendo que esse seu desejo tomou a posição de Deus na sua vida, tomou o lugar de Deus no seu coração, na sua mente? E eu quero te dizer que os planos de Deus, eles são perfeitos. A vontade de Deus é soberana. Já trouxe outros vídeos aqui falando sobre esperar em Deus, falando sobre a vontade de Deus, porque muitas vezes a gente ora, Senhor, que seja feita a sua vontade. E aí, lá no nosso interior, lá no fundo do nosso coração, a gente tá assim, Senhor, se a sua vontade não for tal, então não faz não. Siga o meu coração, siga a minha vontade. Eu tô assim olhando, minha boca diz, seja feita a sua vontade, enquanto o meu coração diz, mas que a sua vontade seja igual à minha, seja a minha vontade, que a sua vontade seja minha, que nós estejamos assim, ó. Entendeu? Então, eu quero te dizer que a vontade de Deus, ela é perfeita. Independente de qual ela seja, independente se a vontade de Deus seja com que você case, ou seja com que você permaneça solteiro, solteira pro resto da sua vida, que a vontade de Deus é perfeita e que Ele tem um conhecimento sobre todas as coisas. Ele sabe o que é melhor pra nós. Às vezes, o melhor pra você é permanecer solteiro cumprindo ele. Mas às vezes, Deus quer que você se case. Ou às vezes,
não é no extremo. Às vezes ele quer que você se case, mas não agora, não no seu tempo. Porque talvez pra você esteja tarde demais. Senhor, ó, já tô fazendo 21 anos, ó, corre aí. Mas às vezes ele não quer que você se case ou conheça alguém agora. Às vezes ele quer que você se firme na palavra dele primeiro, que você conserte os seus caminhos, que você tome vergonha na cara e volte a orar, volte a ler a palavra. Isso tô falando de mim mesmo. Às vezes ele quer que você se encontre primeiro em Cristo, para depois encontrar outra pessoa. Entendeu? Às vezes ele quer que você encontre a sua identidade primeiro nele, para que depois você procure outra pessoa. Entendeu? Para que depois você encontre esse tal de amor romântico. E que o tempo de Deus, ele não é igual ao nosso. O tempo de Deus, ele também é perfeito. Deus, ele não falha, ele sabe de todas as coisas. Então ele sabe o melhor momento de te entregar aquilo que é seu. E que também, voltando para Jeremias, ele tem os planos, ele sabe quais são os planos para você, pois eu bem sei os planos que ele tem para você. Planos de paz, planos de prosperidade, não de mal, não de entendeu? Então, talvez aquilo que para você seja tão importante não seja tão importante assim. Talvez não seja tão relevante para a sua vida. Às vezes o que você tanto almeja não é aquilo que Deus tem planejado para você. Então, será que nós não estamos desalinhados com a vontade de Deus? Será que a gente tem buscado a vontade de Deus, identificar a vontade de Deus? Mas enfim. Então a minha palavra final é: ore ao Senhor, volte aos caminhos do Senhor, entregue a sua vida nas mãos de Deus, para que Ele dê autoridade para que Deus possa fazer na sua vida o que estiver planejado para você. Seja casar, seja não casar, seja conhecer alguém agora, seja conhecer alguém daqui 10 anos, que seja feita a vontade dele, e que você esteja com o coração disposto a vivenciar aquilo que o Senhor tem planejado para você, independente do que seja. E que você possa ter o seu coração tão fincado em Deus, tão firme nele, que mesmo que aquilo que você mais almeja não aconteça, você permaneça amando o Senhor acima de todas as coisas. Que você possa buscar ao Senhor, porque se você o buscar verdadeiramente, de todo o seu coração, você vai encontrá-lo. É o que a palavra nos diz. O próprio Deus nos diz através da sua palavra. Então que nós venhamos buscar tanto a Deus, que nós venhamos nos encontrar nele, que a nossa identidade venha me fugiu a palavra agora, mas que nós venhamos encontrar a nossa identidade em Cristo Jesus e que nada possa abalar isso, nada possa abalar a nossa fé, nada possa abalar a nossa confiança em Deus, e que Deus sempre esteja em primeiro lugar nas nossas vidas, e que esses sonhos para a vida ilusória que nós temos aqui não tomem o lugar de Deus ou das coisas de Deus. Espere, acalme esse seu coraçãozinho. Você é muito jovem ainda, você tem uma vida inteira pela frente, entendeu? Sua vida não vai acabar se você não casar, sua vida não vai acabar se você não conhecer uma parceira, um parceiro, não vai acabar, entendeu? A palavra de Deus está aqui, a gente tem uma missão para cumprir aqui na Terra. Então, cara, relaxa. Vai viver a sua vida, vai viver a vida que Deus tem pra você, vai cumprir o seu propósito, a sua missão. Que quando for a hora certa, se for da vontade de Deus, as coisas que devem acontecer vão acontecer. Então se acalma. Eu tenho uma amiga que eu ainda vou trazer ela aqui nesse canal, que ela, a gente tem muito essa questão, nós duas, né? Ela já é casada, eu fui madrinha do casamento dela, coisa mais linda desse mundo, gente, chorei. E a gente compartilhou muito essas coisas de amor, de casamento, de namoro, tudo, porque ela, assim como eu, ela também tinha um sonho de se casar. E aí a gente namorou na mesma época, não com a mesma pessoa, a gente chegou a namorar na mesma época, e a gente também não se casou com o primeiro namorado. Mas ela, pela graça de Deus, conheceu, gente, uma pessoa muito boa. Ela se casou com uma pessoa cristã, temente a Deus. E ela não estava desesperada procurando isso. Ela encontrou o parceiro dela quando ela estava cumprindo o propósito dela. Ela estava cumprindo o chamado de Deus. Ela estava, como que eu posso dizer, Jesus? Ela estava cumprindo a sua missão aqui na Terra. E aí Deus
juntou os dois. E a história deles é tão linda que eu vou trazer ela aqui pra contar, gente. Uma bênção na história deles. Então, cara, vai cumprir a tua vida com Deus. E aí, deixa isso aí. Não tô falando pra você ficar sentado também, né? Vai orar a Deus, vai cumprir essa palavra, vai pregar o evangelho. E aí, quando for a hora certa, Deus te dá, cara. Relaxa esse coração, sabe? Acalma esse coração e espera a vontade de Deus, sabe? Relaxa. E é isso, gente. Acho que 24 minutos. E eu falei várias coisas repetidas. Eu vou editar esse vídeo e vou deixar as informações bem bonitinhas pra vocês. E eu espero de verdade que Deus possa ter falado com você. Deus falou comigo. E aí eu te deixo, por final, essa mesma reflexão que eu tive. Se você não casar, se Deus não te der o casamento dos sonhos que você tanto sonha, se Deus não te tornar mãe ou pai, você ainda assim vai amar Jesus? Você ainda assim amaria a Deus? Eu espero que a resposta seja sim. Um beijo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que Deus seja com vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.